Bom dia. Esther, capítulo 5. Livro de Esther, capítulo 5. Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Cessé estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Diz-me, pois o que deseja, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Contudo, Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreava o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que de fato queres que te faça? Diz-me e será atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até metade do meu reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venha também amanhã ao banquete que eu vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e apresentarei ao rei. Nós vemos que a rainha Esther, ela arriscou a sua vida, porque sabíamos, como ela já tinha explicado até para o Mardoqueu, para ela ir diante do rei, ele poderia aceitar se dar estender misericórdia, poderia mandar executá-la. Ela vestiu os trajes reais, foi em frente ao pátio, ele a viu, ele teve misericórdia, como a palavra diz, ele gostava dela, e estendeu o cetro. Ela foi, tocou, entrou, falou: não, o que você quer? Ela falou: olha, não, a única coisa que eu queria, se fosse do seu agrado, quisesse atender, que você fosse num banquete que eu estou preparando amanhã, fosse você e o Amã. Nós vemos a inteligência, nós vemos a astúcia da Esther. E de uma maneira de agir sem ansiedade. Porque o desespero, ela sabendo que estava em jogo, era a vida dela, era a vida de Mardoqueu, a vida de todos os povos judeus, ela deveria falar: não, já vou fazer minha petição de uma vez, porque ele já disse para ela: pode pedir, até metade do reino eu te dou. Ela poderia já ter apresentado a petição ali, mas ela não, ela teve calma, falou: não. Se for a sua vontade, que você vai num banquete que eu estou preparando, vai você e o Amã. Porque quem é o Amã, nós sabemos, foi ele que assinou essa petição, ele que criou esta lei para um determinado dia exterminar, acabar com todo o judeu. Então ela agiu com sabedoria e astúcia. A nós às vezes pensamos: mas não, astúcia é coisa do diabo, não. Jesus mesmo disse que nós tínhamos que ser tanto como a pomba, como a serpente. Nós temos que ser simples, mas astuto e inteligente, observarmos. Nós não podemos ser tolos. Tem muitas pessoas que acham: não, eu vejo muito isso, pelo menos eu não vou falar nem crente, falar religiosos. Ah, não, deixe na mão do Senhor e tudo bem. Não. Ah, não, fulano quer fazer alguma coisa comigo, que ele faça. Não, meu filho, não tem acesso. Aí muito bem, ela foi, conversou, convidou. O rei mandou imediatamente chamar Amã e os dois foram então no banquete. Novamente ele faz a pergunta, ele sabia que ela tinha um pedido.
Ela não iria arriscar a própria vida para ir diante dele somente para convidá-lo para um banquete. Falou, não, o que você quer? Ela falou, não, se for sua vontade, gostaria que você voltasse novamente no outro banquete que eu vou fazer homenagem ao senhor, se eu voltasse o senhor e a mãe. E aí sim eu terei pronto então o meu pedido, aí estarei pronta para pedir, apresentar minha petição ao rei. Mas que o senhor volte novamente com a mãe, novamente ao banquete, no outro banquete que eu vou preparar. Veja a cautela, veja a calma, sem ansiedade, sem medo, sem atropelamento. Ela poderia ter aproveitado, ele já tinha ido no banquete dela, ele estava ali diante dela. Falou, não, me faça o pedido agora. Ela não. Ela vai agir com inteligência. Por isso, em todo tempo, principalmente na área de casamento, quando eu oriento, nós temos que agir com inteligência. Ah, não, está na mão de Deus, eu estou orando, agora Deus tem que fazer. Não, meu filho, tem coisas que nós temos que fazer. É como eu oriento, falando, tem que procurar, o outro lado se está afastado, está no pecado, mantenha a distância, mantenha afastado, recue-se, age de maneira indiferente, age de uma certa maneira fria. Essas são tudo situações que nós devemos agir. Ela falou, não. Se for sua vontade. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, sabe, a coisa funciona bem. E nós vamos ver que o rei vai aceitar. Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia, Amã conseguiu controlar a sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais Amã com arrogância, além disso, sou o único no império que a própria rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vi aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos seus amigos lhe deram o seguinte conselho. Ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse tal forca. Amã então saiu dali do banquete todo alegre e feliz. Vai para sua casa, começa a se gabar diante da sua esposa, diante dos amigos, né? Só que na hora que ele está saindo do palácio, passa em frente a Mardoqueu, que estava ali. Mardoqueu não fez nenhuma reverência, não se curvou, não fez absolutamente nada para ele. Aquilo ali o irritou. Então, ali diante da esposa, dos amigos, ele começa a falar do que ele tinha, a fortuna que ele tinha acumulado, o patrimônio que ele tinha. Ele começa a falar da posição, do cargo que ele ocupava no império, no cargo que ele ocupava diante do rei, porque ele era a segunda pessoa no reino. Primeiro lugar era o rei, depois era ele. Ele era mais do que todos os outros ministros em posição e autoridade. E ele se gabando, falou, olha, tem mais. Eu sou o único que a rainha Ester o convida aqui para que eu vá junto com o rei. Então ele estava se achando o máximo. Ele estava achando que tinha tudo. Falou, não, só a única coisa que me deixa chateado esse Mardoqueu, esse judeu. Ele não se curva, ele é arrogante, ele não submete a mim. A esposa dele falou, não, faz uma forca de 20 metros de altura, com mais de 20 metros, e amanhã de manhã você já vai no diante do rei e pede ele autorização para mandar enforcar o Mardoqueu. Aí depois executa, depois tranquilamente vai para o seu banquete, lá na casa da rainha, e tudo tranquilo. Ele gostou da ideia.
Mas nós observamos a arrogância deste homem. Por isso que eu tenho muito medo quando eu vejo as pessoas se gabarem. Não, porque eu consegui, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu posso. Me assusta. Em primeiro lugar, nós temos que saber que nós não somos nada. Nada, não temos nada. Se hoje eu tenho, por exemplo, essa caneta está na minha mão aqui para me usar, ela não é minha, é do Senhor. O Senhor me deixa comigo, o Senhor me empresta, o Senhor me cede para mim usá-la. Agora eu tenho que saber como eu vou usar essa caneta. Eu tenho que usar ela para abençoar. Eu tenho que usar ela para escrever coisas boas. Agora, se eu estiver usando ela para escrever sentença de morte, maldições, eu vou prestar conta. Nós não somos nada. Tudo é o Senhor. Nós estamos vendo aqui que o Amã, desde o início, ele está trabalhando contra o povo de Deus. Ele está mostrando uma ignorância terrível. Porque se ele conhecesse, ele sabia que aquele povo era o povo de Deus. Foi um povo que a origem deles, Deus tirou ele lá do Egito, o escolheu, trouxe. Ele agora está querendo destruir esse povo. Livro de Esther, capítulo 6. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que um reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o servia responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do Palácio Real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca, que ele e Amã lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizesse entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer um homem que um rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestisse um manto real, que o próprio rei tem usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva algum dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real, e o conduzirão sobre a sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, de peça os trajes e o cavalo exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do Palácio Real. E lembra-te, não deixe de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a que o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do Palácio Real, mas Amã apressou-se em voltar para sua casa, com a cabeça coberta e muito abatido. E Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zélia, sua esposa, e a todos seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zélia, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima. Enquanto isso ainda conversava, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que a rainha Esther havia organizado. Livro de Esther. Você não vê o nome Deus.
Yahvé, ou qualquer coisa. Você não vê. Mas você vê o poder de Deus agindo todo o tempo. Amã já tinha tramado, olha, amanhã de manhã eu vou lá, vou pedir ao rei, a esposa dele tinha sugerido, pedir ao rei para executar Mardoqueu. Mas naquela noite, Deus que agiu, Deus fez com que o rei não tivesse sono, não dormisse. Ele sem sono, então ele pediu para que fosse, lesse a sua presença, para trazer o sono a ele, dos fatos que tinha acontecido no reino. Livro, as crônicas, tudo. Existe um registro de todos os fatos importantes que aconteciam no reino, nas guerras, batalhas, né? Todos os fatos, como a Bíblia fala, os fatos memoráveis, tudo era registrado. Falou, traz, vem, leia aqui para mim, né? Para me dar sono. Eles sem sono. E eles lendo ali, lê então a história quando Mardoqueu tinha, através da rainha, a Esther, levado ao conhecimento dele sobre 2 oficiais que estavam tramando assassiná-lo e tirar-lhe a vida. Ele tomou conhecimento daquilo e pergunta ao oficial, mas vem cá, o que fizeram? Como agradeceram? O que fizeram em prol do judeu Mardoqueu? Ele falou, nada. Porque vem cá, quem é que está aí na frente do palácio? Quem é que está por aí? Falou, a Amã está ali na frente. Falou, manda ele entrar. O Amã entra e o rei pergunta, escuta, vem cá, quando, o que se deve fazer a pessoa que o rei quer honrar, né? Quer agradecer, quer elogiar, o que devemos fazer? Amã já pensou que estivesse falando dele. Orgulho, arrogância, ele se julgava o bom, o melhor, por isso, falou, não, o rei quer fazer isso para mim. Ah, não, que faça isso, que faça a pessoa montar no cavalo predileto do rei, né? Seria hoje o equivalente usar o carro, a viatura, por exemplo, que o presidente usa, né, nos eventos especiais, a limusine, eu não sei, tem outros países, aqui no Brasil não sei o que usa, mas o carro do oficial da presidência. O que mais? Ah, não, que ele usasse o manto real, que escolhesse as autoridades, os ministros, as principais autoridades, que colocasse sobre ele o manto real. E mais, que colocasse sobre a cabeça dele uma réplica, ou seja, uma coroa idêntica à coroa do rei. Veja o que ele está querendo mais e mais. A ganância deste homem. Falei, não, ele queria ser igual ao rei. Ah, não, coloque sobre ele. O rei, eu vi, ótimo, então faça isso mesmo. Não deixe ele fazer nada, tudo isso que você falou tem que ser feito. E tem mais, tem que sair, a mamãe sugeriu que ficasse falando, falou, olha, é assim que se faz com a pessoa que o rei quer honrar. O rei falou, não esqueça, não faça tudo, não deixe nenhum detalhe, faça isso com o judeu Mardoqueu. Quando falou isso, com certeza, Amã deve ter levado um choque. Amã deve ter falado, caramba, mas teve que fazer. Ele teve que colocar a coroa na cabeça do Mardoqueu. Ele teve que colocar o manto nas costas do Mardoqueu. Tiveram que colocar ele sobre o cavalo predileto do rei. E tiveram que percorrer a cidade. E ele dizendo, falou, olha, é assim que se faz com o homem a quem o rei quer honrar. Vejamos a simplicidade de Mardoqueu. Terminou aquilo? Mardoqueu primeiro voltou para o mesmo lugar, lá na porta lá da cidade, lá a porta do palácio. Voltou para o lugarzinho dele, ele não se engrandeceu nem nada. Mas o Amã voltou agora triste, desesperado, cabisbaixo, para casa. E chega diante da mulher dele, dos amigos, falando o que aconteceu. Agora nós vamos ver que esta mulher, a mulher dele, a esposa dele, vai profetizar para ele. Foi o que ela disse, olha, se este homem, que você já começou a cair diante dele, é da raça dos judeus, daquele povo, você só inicia a sua derrocada, você vai perder, vai ser derrotado até o final. E ela falou uma coisa certa, que ela disse aqui, olha, e sua esposa lhe preveniram, se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima.
Deus usou ela para a palavra. Enquanto ele estava ali ainda, já chegou os oficiais do rei e falou, não, vambora, o rei mandou te buscar, que está na hora do banquete que a rainha Esther está oferecendo. É incrível, nós vemos o poder de Deus em todo o tempo no livro. Não vem falando. Aconteceu. Nós vamos ver a derrocada deste homem. E nós vamos ver Deus levantando. Mais do que eu. Os humildes serão levantados. Os soberbos são abatidos. A palavra do Senhor. Esther, capítulo 7. O rei e Amã dirigiram-se ao banquete da rainha Esther. E nesse segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Esther, pede-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido, ainda que me peças a metade do reino, tê-las-ás. Então a rainha Esther respondeu, se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. Falo deste modo, porquanto o meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivesse sido entregue como escravos e servas, eu teria mantido em silêncio. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a rainha Esther, quem é esse que ousa pensar em praticar ato de tamanha abominação? E onde se encontra este coração perverso? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei, no arroubo de ódio, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. Amã notou claramente que o rei já havia determinado a sua sumária execução, e por isso ficou para implorar por sua vida a rainha Esther. Entretanto, ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão onde se realizava o banquete, viu Amã debruçado sobre o divã em que se achava Esther, e então exclamou, serias tu nécio a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha própria casa? Assim que o rei acabou de pronunciar essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Neste mesmo momento, Arbona, um dos eunucos oficiais que servia diante do rei, mencionou o rei. Há uma forca de mais de 20 metros de altura bem próxima à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, portanto enforcai-o nela agora mesmo. E eles enforcaram Amã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, o furor do rei se arrefeceu. Olha a destruição desse homem. Ele foi ao banquete, segunda vez o banquete com o rei. Lá então, durante o banquete, o rei fala, escuta, rainha, me apresenta agora o seu pedido. Como ele disse, até a metade do reino, se você pedir, eu lhe darei. A Esther falou, não, tá. O que eu quero te pedir é pela minha vida. É pela vida do meu povo. É pela vida da minha família. Eu quero que o Senhor concede-nos a vida. Eu estou pedindo que o Senhor nos dê a vida, é porque é uma coisa definitiva. Se fosse somente para nos levar como escravo, prisioneiros, eu não pediria ao Senhor. Mas é a nossa vida. A minha vida, a vida dos meus familiares, todo o meu povo. Porque já foi um homem mau, um homem cruel, já determinou a sentença, a execução, o aniquilamento de todos nós. O rei ouvindo aquilo falou, meu Deus, é porque ele não tinha o pleno conhecimento que a Esther era de origem judia. Ele não sabia, nós lemos no início, que Mardoqueu tinha dito para ela, falou, olha, não fala qual origem você é, não. Ele não sabia. Aí quando ele ficou sabendo daquilo, falou, quem é que está querendo, determinou matar a minha rainha, matar o povo, a mulher dela, quem é seu meu conhecimento?
Quem é? Aí pergunta para ela, vem cá, quem é este? Quem é esse? Que inimigo é esse? Quem é esse que ousa pensar em praticar tal ato de abominação? E onde está esse coração perverso? Onde está esse que entendeu de fazer tão grande maldade? Esther falou não. E olha bem a tranquilidade da Esther. Tá ela só e o rei e Amã. Falou, não, esse é Amã. Esse é o homem tá aí. Foi ele que determinou acabar com a minha vida, com a vida de todo o meu povo, acabar com todos os meus familiares, toda a minha vida. Foi este homem aí. O Amã, esse coração perverso, o inimigo do rei. Quando falou isto, o rei estava ali na mesa, tomando seu vinho no banquete, ele levantou, abruptamente, com 1001 pensamentos, já com raiva, já levantou e saiu para o jardim. Quando ele levantou, saiu, Amã sabia que já tinha sido traçada a sentença de morte dele. Ele sabia que ia ser executado. Quando o rei saiu para ele, no desespero, ele vai ali onde está a rainha, ajoelhado, arrastando, né, implorando pela vida dele, ali no total desespero. Mas o rei volta, encontra ele naquela posição diante da rainha ali, e fala, vem cá, o que é isso? O que é isso? Dizendo, na minha casa. Você está assediando não. Tentando estuprar minha esposa? É isso que você está querendo fazer? Na minha casa? Diante dos meus olhos? É isso agora? É mais essa que você está tentando aprontar? Olha para você ver como a coisa virou totalmente contra a Amã. É aquilo que a esposa dele tinha dito. A Zélia tinha dito. A sentença. E tinha um oficial do rei, eu já disse algumas vezes sobre a questão do eunuco na Bíblia, porque tem várias maneiras. Como já dissemos, existem traduções. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. Então, nós temos que tomar cuidado. Tem eunucos, sim, que eram pessoas castradas ou já eram de nascença, que tomavam conta do harém do rei. Também, eunuco se refere a oficiais do rei. E aqui tinha um oficial do rei, ali diante dele, naquela situação, ele falou com o rei, falou, olha, tem uma forca preparada lá diante da casa dele, uma forca de mais de 20 metros de altura, que ele preparou para enforcar esse Mardoqueu. O rei falou, então leva para lá. Enforca ele imediatamente nessa forca, usa ela. E foi executado Amã. Acabou-se Amã. A forca que ele fez para o judeu serviu para ele ser enforcado. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós não vimos uma vez sequer Mardoqueu tramar alguma coisa contra Amã. Mas nós vimos. É Deus que faz. Ah, pastor, no Rio não falar em Deus, nós não precisamos ficar falando em Deus. Basta nós olharmos as coisas ao nosso redor, nós vemos o poder de Deus. Nós vemos Deus agir o tempo todo na nossa vida, como está ali em Romanos, no capítulo 1, fala. Nós conhecemos Deus por tudo que Ele faz, as ações dEle. A criatura, a criação, tudo. Não precisamos estar falando em nome de Deus. Tem muita religiosa que fica falando Deus, Deus, e templos, igrejas, denominações lotadas, pessoas falando Deus, Deus, Deus. Mas Deus, para eles, é uma outra coisa. Nós estamos vendo Deus aqui. Deus agiu. Nós estamos observando a obediência de Mardoqueu. Deus já tinha levantado a rainha Esther exatamente para isso, para esse momento, como o próprio Mardoqueu já tinha dito anteriormente. Amã foi executado. Vamos aprender a conhecer o Senhor. Ainda hoje eu estava meditando ali em Lucas 12, quando Jesus mostra o povo, milhares, pessoas atropelando, querendo se aproximar dele. Jesus chama os seus discípulos somente disso, escuta. Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque Jesus sabia que aquele povo todo não estava ali querendo, não o amava, não queria realmente ele. Queria somente a hipocrisia, o ato de representar
agir e falar o que realmente não são. São atores. Não são verdadeiros. Então, é isso que nós devemos tomar cuidado. Nós vemos Deus agindo. Deus está presente. Mas se nós queremos ver o poder dele agir, se manifestar em nossas vidas, devemos aprender a nos submeter a ele. Amã foi executado. Mardoqueu elevado. E nós vamos ver mais ainda amanhã. Nós lemos hoje o livro de Estéia, concluímos o capítulo 7. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos o capítulo 8. Todo o nosso entendimento, nós buscamos na Bíblia. O Senhor fala com nós através da sua palavra. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.